Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Mais uma vez nós louvamos a Deus pela vida, pela sua vida que está participando desse culto nessa hora. Nossa oração a Deus para que fale ao seu coração. Nós temos estudado e pregado a respeito dos salmos de romagem, que vão do Salmo 120 ao Salmo 134. E hoje agora à noite, nós veremos o Salmo 130. Eu convido então a abrir sua Bíblia no Salmo 130. E você acompanha a leitura que eu farei. E peço mais uma vez que com toda reverência, com todo temor, diante do nosso Senhor, nos coloquemos para que tudo o que fizermos seja aceitável ao Senhor. Salmo 130. Diz assim a palavra de Deus: das profundezas clama ao Senhor. É o título da nossa versão em português, ou da versão que usamos. Cântico de romagem. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que o guarda pelo romper da manhã. Mas espere pelo Senhor Israel, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. É ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Oremos mais à frente e vamos orar. Ó Deus, nossa gratidão a Ti por mais de culto que podemos, ó Deus, prestar ao Senhor. Que o Senhor, o Teu Santo Espírito nos conduza. Que todo esse momento, ó Pai, tenha a condução do Teu Santo Espírito. Para que cada ato, cada palavra, cada hino, cada cântico que cantarmos ou tocarmos, seja e tenha como intuito a glória do Senhor. Que nós, ó Pai, diminuamos cada vez mais e que Teu Filho Jesus Cristo apareça cada vez mais. Que isto, ó Pai, que fazemos seja completo e totalmente para a glória do Senhor, para que o nome do Teu Filho seja exaltado e o Evangelho seja proclamado. Que o Senhor fale ao coração de cada um esta noite através da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, se tem algo sobre o qual eu já disse aqui outro dia, pouco se fala, pouco se prega a respeito do pecado. Poucos levam em consideração a seriedade do pecado. O pecado é algo nas Escrituras sério demais, que muitas vezes nós legamos e relegamos a segundo plano. No entanto, precisamos entender que o pecado é a causa de termos todas as dificuldades que temos no mundo. O pecado é a causa de estarmos separados, ou da separação entre nós e Deus. O pecado trouxe todas as catástrofes, tragédias, quer familiares, quer pessoais, quer profissionais. Todas as tragédias são causadas pelo pecado. Desde que o pecado entra no mundo, o homem tem dificuldades de relacionamentos com o seu Criador, consigo mesmo, com o seu próximo, com a criação. O pecado é terrível. O pecado traz males sobre os quais nós não temos palavras para falar. O pecado é terrível no sentido de que traz-nos problemas em todas as circunstâncias, em todas as áreas de nossa vida. E quando olhamos para esse salmo, ele fala um pouco a respeito de pecado. Ele não trata apenas sobre o pecado, mas ele fala do pecado, fala do Evangelho, que é a resposta de Deus para o pecado, fala de perdão, fala de misericórdia, fala de redenção. Este salmo é dos salmos mais queridos, ou por assim dizer, que os reformadores gostavam. Ele tem trazido consolo e conforto ao coração de milhares no decorrer dos anos, porque ele traz o Evangelho e a graça sendo anunciada. Este salmo é um salmo que tem evocado paz ao coração do pecador arrependido. É um salmo que tem trazido às mentes e vidas que se perdem um prazer imenso, porque sabem que podem encontrar perdão quando se voltam para o Senhor. E é disso que nós trataremos essa noite aqui. Graça, perdão, Evangelho em Jesus Cristo. Jesus Cristo, evidentemente, nós sabemos que ele nasceu séculos depois que esse salmo foi escrito. No entanto, esse salmo aponta para aquilo que Jesus Cristo fez, porque esse salmo fala de Evangelho, fala de graça. E eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aquilo que diremos a partir do primeiro versículo. Esse salmo, como temos feito de manhã e também pelos cultos à noite, ele tem uma divisão natural. E nós encontramos a primeira divisão dos versículos 1 ao versículo 1 e versículo 2. Quando então encontramos aí um homem
Um crente é alguém que temia o Senhor, alguém que acreditava no Senhor, na existência de um Deus, num israelita que confiava no Deus de Israel. No entanto, é um homem que desviou seus pés dos caminhos do Senhor. É um homem que deixou a caminhada com Deus, afastou-se do Senhor, viveu talvez dias longe dos princípios que agradam a Deus, possivelmente tenha feito coisas que trouxeram a ele problemas, mais problemas. E esse homem é alguém que sofre em decorrência dos problemas relacionados à sua vida com Deus. Ele tem vivido uma vida separada de Deus, tem pecado abertamente, e nesse momento ele se volta para Deus, porque eles têm algumas verdades, ainda que seja um homem que está afastado de Deus, tem vivido afastado de Deus, mas ele tem em sua mente algumas verdades que fazem voltar-se para Deus. Mas eu quero que você perceba que esse homem é um homem que está sofrendo por causa do pecado. É um homem que diz em palavras sérias, das profundezas clamo a ti. Essa expressão aponta, das profundezas, aponta para o grande abismo do mar, para o mais profundo mar, e que significa, na linguagem bíblica, a agonia da alma, a angústia da alma, a dificuldade que alguém tem porque está separado de Deus. Esse homem está vivendo em pecado, está longe de Deus e agora sofre as consequências do pecado. O pecado é tão sério que ele traz consequências na vida da pessoa, traz consequências físicas nesta vida e traz consequências espirituais. Traz consequências aqui agora porque nos causa problemas e mais problemas, mas causa problemas também na eternidade, porque separa-nos de Deus. O pecado é terrível, irmãos. E nós, como eu disse, muitas vezes não conhecemos o pecado. Nós muitas vezes relegamos o pecado a segundo plano, algo que outros praticam, mas que nós mesmos não praticamos. Por isso, precisamos entender que o pecado é uma luta que eu e você travamos diariamente, continuamente, a vida toda, até a volta de Jesus Cristo. O pecado é sério. O pecado te afasta de Deus, o pecado te afasta da sua família, o pecado te afasta das pessoas que você ama, o pecado traz problemas seríssimos para você. E esse homem é um homem que sente terrivelmente a angústia da alma por causa do pecado. É porque as consequências do pecado estão sobre ele, é que ele agora se volta para Deus. O estado espiritual desse homem é de um abismo espiritual. Algumas consequências vieram sobre a vida dele e agora está tendo que enfrentá-las. A angústia em sua alma, a dor no seu coração, porque ele pecou. Queridos, poucos são em nossos dias que choram por causa do pecado. O pecado devia trazer mais lágrimas ao nosso coração. O pecado devia trazer mais lágrimas aos nossos olhos. O pecado deveria fazer com que nos derramássemos diante de Deus, porque o pecado é contra Deus. Mais do que qualquer outra pessoa, o pecado principalmente é contra Deus e primariamente é contra Deus. São os princípios de Deus que nós quebramos. Quando ofendemos alguém, estamos ofendendo primeiramente a Deus. O pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado é primariamente contra Deus. E devíamos chorar mais, tal qual esse salmista, por causa dos nossos pecados. O pecado devia trazer dor, como trouxe este salmista. Nós hoje parece que brincamos com o pecado. As pessoas não levam em consideração o pecado. Eu lembro-me que em meu tempo de menino, de adolescente, eu ia nas bancas de jornais e via lá, havia aquelas revistas de adultos terríveis, malditas, e estava ali, todas tampadas. Hoje encontramos isso que nós hoje chamamos de pornografia, abertamente, na internet, em qualquer celular, e as pessoas olham e veem, não se importam com isso. Mas mais, as pessoas não se importam mais com nenhuma espécie de pecado. Hoje não vemos tirar a vida de um infante, de um recém-nascido, ou melhor, de um não nascido ainda, de uma criança que foi gerada como pecado mais. Nós hoje temos dificuldades em pontuar o que é pecado e o que não é pecado, porque nós não sabemos tratar do pecado. Pelo menos uma década atrás, um psicólogo, um psiquiatra norte-americano chamado Meredith Kline, ele lançou um livro e trouxe novamente a questão do pecado, a volta do pecado, e inseriu a questão do pecado nos problemas humanos. Quando então a psicologia, a psiquiatria tinham tirado o pecado como sendo a causa que traz enfermidades ao ser humano. Mas o pecado traz enfermidade ao ser humano. O pecado faz mal para a alma. O pecado faz mal para o físico. E tirou-se isso aí.
E aí então esse psiquiatra traz novamente essa expressão pecado à tona no contexto de estudos da alma, psicologia, psiquiatria, e ele então foi bombardeado com uma série de e-mails e tudo mais que questionavam isso aí. No entanto, nós cristãos entendemos e reconhecemos que o pecado faz mal à alma. Muitos que estão sofrendo com a alma, muitos em depressão, muitos em desânimo, muitos estressados, muitos que não sabem sequer pontuar que tem uma ansiedade tremenda, um sentimento que não sabem dizer o que é. Muitos têm a raiz desses males no pecado. E entenda, não estou dizendo que tudo isso é causado pelo pecado, mas estou afirmando que a raiz de todos esses males é o pecado. E aí então, este homem está sofrendo, está com dor no coração, está entristecido por causa do pecado. Mas eis que o Evangelho da Graça surge aqui sem ter sido ainda anunciado em Israel. Por quê? Porque esse homem angustiado, esse fiel que está com dor no coração, sabe onde procurar socorro. E eu quero dizer a você, que porventura tem vivido uma vida de pecado. Eu quero dizer a você que porventura tenha andado distante do Senhor, que talvez viva uma máscara onde as pessoas te olham e você está bem com Deus, bem com as pessoas, mas que no seu coração você sabe que não tem estado bem. Eu quero dizer para você que o pecado pode causar mais mal do que você imagina. E o pecado pode causar separação entre você e Deus. Principalmente essa relação pode ser quebrada pelos pecados que talvez você tenha vivido, tenha praticado e você quer se dar conta e acha que a sua vida está caminhando tudo bem. Mas eu quero afirmar a você e exortá-lo a deixar os seus pecados, a voltar-se para Deus como fez esse homem, porque o pecado causa mal, o pecado traz problemas, o pecado separa-nos de Deus. E esse homem, em pecado, sofrendo as consequências do pecado, o pecado trouxe problemas para ele e mais. Encontramos na Bíblia que o pecado nos rouba a paz, o pecado nos rouba a comunhão, o pecado nos rouba a liberdade, o pecado rouba de nós o céu, o pecado rouba de nós a vida. O pecado é a coisa mais terrível, porque separa-nos de Deus, das bênçãos de Deus e da eternidade com Deus. É séria a questão do pecado. Pense como está a sua vida diante de Deus. Mas esse salmista sabe para onde voltar seus olhos. Mas ele se volta para Deus. Perceba que nos versículos 1 e 2, quando ele escancara seu coração diante de Deus, ele o faz diante de Deus. Quando está no mais profundo abismo, ele olha para o alto. Porque quando estamos lá no fundo, quando estamos no fundo do poço, não temos para onde olhar, senão para o alto. Nós não podemos olhar para o lado, porque do lado são só paredes. Não podemos olhar para baixo, porque não tem para onde descer. Então, olhemos para o alto, olhemos para os céus. Esse salmista faz isso, ele olha para o céu, olha para Deus. E ele então clama diante de Deus, ele clama a Deus, ao Senhor. Ele reconhece o seu pecado. Ele sabe que as consequências que ele tem sofrido nesse momento, os problemas que ele tem tido, são causados pelo pecado. Ele clama a Deus. Ele se volta para Deus. Quando estamos em pecado, quando reconhecemos o nosso pecado, devemos nos voltar para Deus. É em Deus que os olhos desse homem estão fitados. É em Deus e para Deus que a voz desse homem se volta. Ele está dirigindo palavras em Deus, ele está com olhos em Deus, no Senhor. E então no versículo 3, onde temos uma segunda divisão, versículos 3 e 4, o salmista diz o seguinte: se observares, Senhor, Deus observa, Deus sabe todas as coisas, Deus é onisciente, Deus conhece o mais profundo e escondido da nossa alma, Deus sabe aquilo que vai no nosso coração, Deus sabe aquilo que nós escondemos de todo mundo, e não podemos esconder, no entanto, dele. Alguns filósofos do passado não conseguiram entender, não conseguiram aceitar a verdade que há um Deus que conhece-nos tão profundamente, tão intimamente, que nos conhece melhor até do que nós mesmos. E alguns desses filósofos rejeitaram Deus, porque era inconcebível na mente deles que houvesse um ser e que haja um ser que nos conhece no mais íntimo e profundo da nossa alma, em lugares que nós mesmos não conhecemos. Ele nos conhece. E aí então, o salmista que está com os olhos em Deus, que clama a Deus, ele diz: se observares, e Deus sabe todas as coisas, não tem nada que possamos esconder de Deus. Deus nos conhece profundo e intimamente em todas as áreas da nossa vida. Ele diz: Senhor, se observares iniquidades, quem subsistirá? O que o salmista está dizendo é Deus.
se tomares nota de todos os nossos pecados e cobrares de nós, não tem como pagarmos. Porque eu e você, olhando para o que o salmista diz, sabemos o quanto pecamos. Eu e você conhecemos nossos pecados. Eu e você sabemos que pecamos por pensamentos muitas vezes. Eu e você sabemos que pecamos por não fazer o bem muitas vezes. Eu e você sabemos que pecamos por palavras, por atitudes. Eu e você sabemos quais são nossos pecados. Mas ele está dizendo o seguinte: Deus, tu o sabes também. E se fores cobrar pecado por pecado, nós não temos condições de pagar. Se observares e sabes, não tem condição. Ninguém vai existir, ninguém vai resistir, todos pereceremos. É isso que o salmista está dizendo. Está dizendo a um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, que se ele levar em consideração todos os nossos pecados, nós pereceremos, nós seremos exterminados, eliminados, não haverá memória de nós, porque não temos condições de pagar o preço pelos nossos pecados, não temos condições de pagar sequer o preço, o valor de um de nossos pecados, ou menor que seja, porque todo pecado exige o pagamento. E então o salmista, numa contrapartida, diz: no entanto, versículo 4, contigo está o perdão, para que te temam. Ele sabe que ainda que ele esteja num estado de pecado terrível, ele se volta para Deus porque sabe que em Deus ele encontrará misericórdia, em Deus ele encontrará perdão, em Deus ele encontrará amor tão grande que pode perdoar todos os pecados. Ele não conseguia pagar o preço pelos seus pecados. Ele não conseguia saldar a sua dívida com Deus. No entanto, Deus é capaz. Mas eis que, veja, o salmista dá-nos a condição. Ele mostra-nos aqui o caminho. O primeiro caminho para que haja o perdão é o reconhecimento que somos pecadores. Eu e você somos pecadores e é necessário que reconheçamos isso. E mesmo como os santos de Deus, ainda lutamos com o pecado. Ainda vivemos em luta com o pecado, dia após dia. Lutamos para não pecar e entristece-nos ou deve entristecer-nos o coração quando pecamos. E eu e você sabemos que pecamos. No entanto, devemos ter a tristeza diante do pecado que o salmista tem. O pecado não é como você trocar de roupa, troca agora, tira a roupa, sujou, você coloca outra, está perfeito. Não, o pecado exige que nos coloquemos diante do Senhor, em tristeza por causa do pecado, em lágrimas por causa do pecado, pedindo a Deus perdão. Porque se Ele for colocar numa lista todos os nossos pecados e cobrar de nós, nós não conseguiremos pagar. No entanto, o salmista diz: tu perdoas, ó Pai. E o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. E esse passo já se dá pela ação de Deus em nós. Já é Deus agindo em nós que nos leva a reconhecermos o pecado. E se você reconhece o seu pecado, saiba, é porque Deus tem agido em sua vida. Mas diz mais uma coisa. O salmista diz o seguinte: para que te temam. É necessário temer ao Senhor. E aqui temer não é ter medo. Temer aqui é confiar em Deus, é amar a Deus, é crer que Ele tem poder para nos perdoar e que Ele é um Deus perdoador. O rei Salomão, em determinada ocasião, ou melhor, em várias ocasiões no livro de Provérbios, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é a sabedoria que livrará nossos pés dos maus caminhos. É a sabedoria dada pelo Senhor que fará com que busquemos a presença do Senhor. É a sabedoria que vem pela palavra de Deus, que fará com que busquemos os princípios de Deus, que fujamos do pecado, que percebamos quão terrível é o pecado. É a palavra de Deus. Por isso o salmista coloca diante daqueles que ouvem-no: contigo, porém, está o perdão. Ele sabe que o perdão não está em homens. O perdão não está em deuses pagãos. O perdão não está em ninguém mais que não o nosso Deus. O Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus que criou todas as coisas, o Senhor dos senhores. É nele que reside o perdão. E nós somos instados pelo salmista a temermos a Deus se quisermos perdão. E o temor ao Senhor nos leva a uma vida diferente. Nos leva a uma vida que agrada a Deus. O salmista, pelo texto nós entendemos que ele está ainda clamando a Deus. É um pecador que ainda está sofrendo, que ainda está passando por dificuldades, que ainda está tendo problemas.
E ele clama a Deus porque sabe que em Deus não encontrará perdão. Há um outro aspecto que nós podemos pontuar aqui. O salmista descansa no fato que Deus é misericordioso. Misericórdia é Deus olhar para nós não como somos, mas nos olhar a partir do viés da cruz. A partir do olhar que vê primeiramente Jesus Cristo. É não nos dar aquilo que merecemos. Quando o salmista fala em perdão, nós ligamos naturalmente perdão à misericórdia. E a misericórdia e o perdão de Deus estão voltados e estão concedidos e são dados àqueles que se arrependem dos seus pecados. Quando eu lhe exorto a se voltar para Deus, lhe digo a se voltar para Deus, é em arrependimento, é reconhecendo o seu pecado, é percebendo que você e eu podemos nos afastar do Senhor sem sequer percebermos, mas Deus nos chama à sua presença para que nos voltemos arrependidos. Arrependimento tem a ver com você entender que você é pecador, com você entender que você peca contra Deus, contra os princípios de Deus, e dizer a Deus: Deus, perdoa-me e conduza-me por caminhos que exaltem a Ti. Arrependimento tem a ver com você sofrer com o pecado e não desejar mais praticá-los. Arrependimento tem a ver com você se voltar para Deus e confiar em Deus e se apegar a Deus e se agarrar a Deus. Arrependimento tem a ver com você reconhecer que você é completamente dependente de Deus e que você ainda é um santo que peca, um santo que ainda luta contra o pecado, mas que encontra em Deus, quando você se arrepende, quando você confessa os seus pecados, o perdão. Por isso, se você tem vivido uma vida de pecados, se você tem vivido uma vida mascarada numa aparência de santidade, mas você sabe que tem pecado, eu lhe convido a se colocar diante de Deus, a pedir perdão a Deus, a confiar em Deus, a confiar o perdão que Ele estende a você em Cristo Jesus, a se voltar para Ele, no entanto, arrependido, a se voltar para Ele com lágrimas nos olhos pelo seu pecado, a se voltar para Ele dizendo: Deus, eu pequei, perdoa-me e me fortaleça para que eu não peque mais. O salmista continua dizendo-nos o seguinte, versículos 5 a versículo 7. A minha alma anseia, ou melhor, versículo 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. O pecado nos afasta de Deus. No entanto, Deus é misericordioso. No entanto, Deus nos dá esperança. No entanto, Deus nos estende a expectativa de sermos perdoados. E agora então, o salmista, ainda em estado de angústia, ainda tendo sofrimento no coração, ele faz o seguinte: ele se colocou diante de Deus. Ele disse: Deus, eu pequei. E eu convido a você, se coloque diante de Deus, confessando seus pecados. E eu sei, Deus, que em Ti encontra o perdão. Foi em Deus que ele depositou os seus olhos. Foi a Deus que ele clamou. E é de Deus que ele sabe que encontra misericórdia e encontra perdão. E ele diz: eu aguardo, eu espero no Senhor. Eu pequei. Eu sei que necessito do Teu perdão, porque não tenho outra esperança de ser perdoado que não o Senhor. Por isso eu vou esperar. Há uma decisão. Deus age na vida desse homem, que ele reconhece o seu pecado, age na vida desse homem, que ele se volta para Deus, e agora Deus está agindo na vida desse homem, então ele diz: eu vou aguardar, esperar no Senhor. Ele tem expectativa de perdão, e a expectativa do perdão está em Deus. Veja que diz aí: aguardo o Senhor. A minha alma aguarda o Senhor, eu espero na sua palavra. O fundamento da esperança do perdão que esse homem tem se encontra na palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos traz a esperança, é a palavra de Deus que nos mostra um Deus perdoador, é a palavra de Deus que nos dá a certeza de que quando confessamos nossos pecados e somos perdoados, quando confessamos e deixamos e somos perdoados, é a palavra de Deus. Esse homem encontra
fundamento para a sua esperança, fundamento para a sua expectativa na palavra de Deus. Veja o que diz aí mais uma vez: a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. É na palavra de Deus, é no Deus falar. E Deus falou a nós através das escrituras sagradas que temos em nossas mãos, através de Jesus Cristo. Deus já tem falado, já falou. Como nos diz lá em Hebreus, havendo Deus outrora falado pelos profetas, agora nos fala através do seu Filho. Deus fala ao seu povo. Ainda aguardamos, assim como esse salmista, o perdão que vem do Senhor. Mas ainda, o anseio desse profeta é tão grande que aqui nós colocamos duas partes do texto em lados opostos. Se por um lado há uma expressão gigantesca da sua dor por causa do pecado, do seu sofrimento, ele diz: estou sofrendo, Deus, o meu pecado tem trazido sofrimento. É uma expressão que invoca na nossa mente o anseio, o desejo do seu coração pelo perdão de Deus. É o que encontramos aí no versículo 6, quando diz: assim como o guarda pelo romper da manhã, o guarda que trabalhou a noite inteira, que ficou na sua guarita, podemos pensar nos nossos dias, ou então na sua muralha, aguardando e vigiando a noite inteira, atento, com paciência, para ver se os inimigos não atacavam a cidade, para ver se não havia nenhum perigo. O guarda que teve que ficar acordado a noite inteira, sem permitir-se dar um cochilo sequer, que anseia amanhã para que possa descansar e dormir. É assim a expressão que esse homem agora diz, que encontra-se o seu coração diante de Deus. E eu aguardo o seu perdão. Por quê? Porque o perdão de Deus é curativo. O perdão de Deus cura a nossa alma. O perdão de Deus traz restauração. O perdão de Deus renova-nos na presença do Senhor. É o perdão de Deus que nos dá vida, e vida é abundância. Precisamos, assim como esse salmista, desejar o perdão de Deus. Mas para sermos perdoados pelo Senhor, precisamos nos colocar na presença do Senhor, confessando nossos pecados e esperando de Deus o perdão. Porque é somente nele que encontra o perdão. E é aí onde o salmista coloca a sua confiança para ser perdoado. Ele entende que ele espera na palavra do Senhor. Assim como um guarda que está ansioso para que os primeiros raios do sol pontuem no amanhecer, e ele não possa dormir tranquilo, descansar. Assim é o desejo da alma desse salmista. Ele quer o perdão de Deus, ele deseja o perdão de Deus, ele aguarda o perdão de Deus. Ele está determinado a esperar no Senhor. E mais, ele entrega ao Senhor a sua espera. Ele não fica esperando em suas próprias forças. Ele não fica aguardando perdão a partir daquilo que ele faz, ou que alguém possa fazer por ele. Ele fica aguardando e esperando o Senhor, o perdão que vem do Senhor. Ele entrega diante de Deus a sua espera. Entrega diante do Senhor aquilo que vem de Deus. E ele diz: a misericórdia, a redenção, a perdão, conceitos que fazem parte do Evangelho. Esse salmista é um pecador que reconhece seu pecado e sabe que em Deus não encontra perdão. Por isso ele reconhece o seu pecado, volta seus olhos para Deus, clama a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que aqui está o Evangelho prefigurado. Porque eu e você somos esse salmista. Eu e você somos esses pecadores que muitas vezes não nos arrependemos, não nos voltamos para Deus chorando pelo nosso pecado. Mas muitas vezes somos como esse salmista, que tem angústias da alma por causa do pecado, e que se voltam para Deus. E eu quero dizer a você que é em Deus onde encontramos alívio para essa angústia, é em Deus onde encontramos renovação, é em Deus onde encontramos a restauração, em Deus mediante Jesus Cristo. Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus hoje estende o perdão a você. No passado já o era. Os homens do passado também foram perdoados mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Mas isso se cumpre apenas no Novo Testamento. Eles ainda não viam, mas aguardavam. Mas nós hoje já vimos, já sabemos. E o perdão de Deus continua sendo estendido. O Evangelho da misericórdia, o Evangelho do perdão, o Evangelho da graça, o Evangelho da redenção continua sendo estendido. Por isso você que está distante de Deus, por isso você que tem vivido uma vida afastada do Senhor, por isso você que se desligou de Jesus Cristo, que se desconectou da vida espiritual com Deus, é convidado a esta noite a se colocar diante do Senhor de joelhos, dizendo: Deus,
eu sou pecador, perdoa-me, eu necessito do teu perdão, e eu me achego a ti, não nas minhas forças, mas mediante de Cristo Jesus, porque eu sei que aquilo que Cristo Jesus fez na cruz é suficiente e eficiente para me trazer o perdão. Coloque-se em Deus. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei quais são os caminhos que você tem andado. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei quantos pecados você tem carregado. Mas eu sei que se você se colocar de Deus, eu sei que se você olhar para Deus, eu sei que se você clamar ao Senhor e descansar na pessoa de Jesus Cristo, e você confessar seus pecados e pedir a Deus perdão e deixar os pecados, Ele te perdoará. É palavra dele. Assim como o salmista no passado fundamentava a sua esperança na palavra de Deus, nós fundamentamos nossa esperança na palavra de Deus. Palavra escrita, palavra encarnada, Jesus Cristo, o Evangelho, que nos traz redenção. O Evangelho da misericórdia, o Evangelho do perdão. Eu lhe convido nesta noite a se colocar diante de Deus. Eu lhe convido nesta noite a se colocar diante de Deus pedindo perdão pelos seus pecados, a confessar seus pecados, a clamar a Deus por misericórdia. Porque muitos de nós têm sofrido e não têm percebido que a raiz do sofrimento não é econômica, não é intelectual, é espiritual. Por isso eu convido se você tem vivido uma vida distante do Senhor, se você tem pecado e tem se esquecido de Deus, hoje é o momento propício para você se colocar de Deus e dizer a Deus: Deus, em nome de Jesus, perdoe e deixar os pecados. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, para que você viva uma vida santa na presença do Senhor. Deixe o pecado, olhe para Jesus, peça perdão e descanse no perdão concedido. Que Deus te abençoe. Amém.